Provérbios capítulo 17, versículo 17. Deus trouxe uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Provérbios 17, 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é motivo de muita alegria, irmão. Se hoje você está alegre, se hoje você tem essa chance de se alegrar, é porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar a condenação da sua vida, tirar aquele pecado que tão terrivelmente ia te levar para o inferno. Por causa de Jesus, hoje nós podemos estar aqui alegres no nosso coração. Ele nos livrou da condenação eterna. Por isso que nós estamos em festa, por isso que nós estamos alegres diante de Deus. Provérbios 17, 17. A palavra de Deus diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Amém. Vamos falar junto esse versículo? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Mais uma vez. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Mais uma vez, bem forte. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Irmãos, esse versículo é tremendo. Porque como foi pregado pelo pastor Emerson, ele trouxe para a gente quando as coisas ficam difíceis. Por que as coisas ficam difíceis na nossa caminhada? Eu estava conversando com meu irmão Leuto ontem, e a gente falando sobre isso, que Deus ele coloca a gente na terra antes de chegar no céu. Imagina se você fosse colocado diretamente no céu ali, não tivesse problema nenhum, não tivesse dificuldade nenhuma. Então por que Deus te coloca aqui na terra? Por que você tem que nascer e passar dificuldade às vezes na sua caminhada? Como está acontecendo na sua vida, Senhor? Por que tudo isso acontece? Por que você não é semeado diretamente no céu? E aí a palavra de Deus ela nos esclarece que é para que cada um que realmente tiver um compromisso com Deus, um valor, se voltar para Deus, seja realmente salvo. Só vai ser salvo, irmãos, aqueles que se voltarem para Deus, aqueles que tiverem compromisso com Deus. E aqui nesse versículo, a Bíblia nos diz que na angústia nasce o irmão. Ou, quando você estiver precisando de realmente ajuda, você vai dar valor naquela pessoa que te ajudar. Quando realmente você estiver em dificuldade, você vai dar valor naquela pessoa que te ajudou. Agora, para você dar valor, você precisa saber o que você seria prejudicado para você falar realmente essa pessoa me tirou queria me prejudicar. Como você vai valorizar o sacrifício de Jesus Cristo se você não sabe que você vai, sem Jesus, ser condenado eternamente no inferno? Você sabe quem que mais pregou sobre o inferno? Foi Jesus Cristo. O que mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Ele deixou claro para nós que existe sim a condenação eterna. A palavra de Deus diz que vai ser poucas pessoas que vão ser salvas. Agora você imagina, se todos estão aqui, se são poucas pessoas, imagina que seja aqui a população do mundo inteiro. Vai ser todo mundo que vai ser salvo? E se tivesse que salvar só um pouquinho dos que estão aqui, quem que seria esses que seriam salvos? Aleluia. Aí você vai falar, será que eu estou incluso nesse grupo de salvos? Depende do seu coração diante de Deus. Pode ser que todos nesse lugar sejam salvos. E pode ser que todos sejam condenados se não tiver compromisso com Deus, se não tiver zelo das coisas de Deus. Daí o próprio Jesus, eles perguntaram para ele, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus, ele falou, porfiai, ou se esforce para entrar no caminho estreito, a porta estreita, porque larga o caminho que leva para a perdição. São muitos os que passam por ele, porque estreito é o caminho que leva à salvação, poucos
que o encontram. Glória a Deus. Então nós estamos aqui não para brincar de ser crente. Glória a Deus. Não para falar, não, eu vou divertir, eu vou lá. Mas nós estamos aqui para ser conscientizados da responsabilidade que tem de nós chegarmos diante de Deus com Jesus Cristo para nós sermos salvos. Eita glória. A única forma, irmãos, de nós sermos salvos é Jesus Cristo. E eu vou te dar exemplo na Bíblia Sagrada, eu vou te mostrar trechos da Bíblia Sagrada aqui, e eu vou te falar algo no final. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu te falar no final. Olha só. Isaías capítulo 41, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, sou o Santo de Israel. Está vendo só? Então tem uma promessa aqui da ajuda de Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 5. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Falando da cidade de Jerusalém, falando da igreja, falando daquela que Deus ele resolve proteger. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17 e 19. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estar em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Olha o que Deus nos traz. E aí ele continua falando. 2 Reis capítulo 19, versículo 35 ao 37, vai contar a história de um grande livramento que Deus deu para o rei Ezequias quando os soldados da Assíria cercaram Jerusalém. E ali a palavra de Deus diz que o rei Ezequias orou diante de Deus, e o profeta Isaías chegou e falou: se alegre, porque essa luta não é sua, essa luta é do próprio Deus. Deus ele vai te dar livramento. Deus ele mandou um anjo ali. Naquela noite, 185 mil soldados assírios morreram por um anjo do Senhor que estava ali pelejando por Israel. E Israel ganhou a batalha através do livramento de Deus. 2 Reis capítulo 6, versículo 14 ao 20. Você vai poder ler lá na sua casa. Aqui fala a história de Eliseu e de Geazi, o moço que acompanhava Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava na cidade ali, ela foi toda cercada pelos... E aí quando Geazi ele acorda ali à noite, ele vê que eles estão... Está tudo ser conosco do que os que estão com eles. Deus ele abriu os olhos daquele moço Geazi. De repente ele olhou e viu carruagens e carros de fogo. O exército celestial estava ali prontinho para ganhar aquela batalha contra aquele exército inimigo. Deus deu um grande livramento para eles. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É a promessa de Deus. O Senhor dará ordens aos anjos a seu respeito para que não tropece em pedra alguma ou não seja dificultado na sua caminhada. Salmo 121. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Você viu o tanto de promessa que tem na Bíblia Sagrada? Agora, vai prestando bastante atenção. Provérbios 17, 7. Ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem são as pessoas e como elas realmente são. Está vendo só? Então, como vai revelar quem que você é realmente? Todo mundo pode se dizer valente, não é isso? Mas na hora da batalha, que vê realmente os que vão pegar e fazer o que tem que ser feito, lutar lá e fazer a diferença. Como é que você sabe que tem um herói de guerra? É porque ele se destacou naquela batalha. Ele chegou lá e lutou com o time de lutar, ele venceu, ele se destacou porque ele defendeu o que tinha que ser defendido com a própria vida. E Deus ele deu o livramento através daquele que estava na batalha. Então, da mesma maneira,
Aí Deus te diz, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo ouro, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então Deus está testando a nossa fé. Olha para ver. Você acredita que tem o céu? Quem acredita que tem o céu? Levanta a mão. Eu creio que todos acreditam que tem o céu. Você acredita que tem Deus? Você acredita que tem Jesus? Você acredita que tem anjos? Você acredita que lá tem uma regra própria do reino do céu? Então, se tem tudo isso, por que nós vamos viver como se não tivesse céu? Como que não fosse verdade que tivesse regras para nós sermos salvos? Tudo é verdade, irmão. Nós estamos já sendo provados no fogo para ver quem que realmente vai ser salvo, quem que realmente vai ser aprovado nessa batalha. Deus se revela hoje. Não viva como se não tivesse o céu. Não viva como se não tivesse salvação em Cristo Jesus. Se tem salvação, se é tão importante, se comporte como aquele que realmente precisa de Jesus, aquele que realmente entende que Jesus Cristo que vai fazer o melhor para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 18, versículo 36 ao 38. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Eles perguntaram para Jesus, ele falou, o meu reino não é daqui. Porque se fosse daqui, aqueles que são meus súditos, os meus soldados, pelejariam por mim aqui. Quem que defendeu Jesus na cruz do Calvário? Quem que foi lá tirar ele da cruz do Calvário? Nenhum homem foi lá ajudar Jesus, nenhum homem foi lá fazer alguma coisa. Esse reino não ajudou Jesus. Esse reino não reconheceu Jesus como tinha que reconhecer. Ninguém livrou Jesus da cruz do Calvário. Daí a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 26, versículo 53. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos para me tirar desse lugar? Pedro, ele queria ajudar Jesus ali. Falou, ninguém vai prender Jesus não. Se prender Jesus, vai ter que me matar primeiro. Eu vou defender Jesus a todo custo aqui. Igual ele falou lá no começo. Você lembra quando Jesus perguntou para Pedro? Pedro falou, Senhor, eu vou defender sua vida até com a minha própria vida. Falou sério. Jesus, ele falou para Pedro, Pedro, antes do galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria seguir Jesus do jeito dele. Ele queria fazer as coisas como ele queria fazer para ajudar Jesus. E aí quando Jesus falou para ele, Pedro, guarda a sua espada, não é desse jeito que você vai me servir. Pedro ficou magoado, ele virou as costas e foi embora. Falou, se for assim para seguir Jesus, eu não vou seguir Jesus desse jeito. Porque quando você ama alguém, você não quer ver a pessoa ser colocada numa cruz. Quando realmente você ama, você vai lá defender ela, você fala, não pode acontecer isso, é o meu amigo, não vai acontecer isso com o meu amigo, você vai lá e enfrenta o que tem que enfrentar. A mãe enfrenta tudo que for para defender o filho na hora que tiver que defender. E assim, quando Jesus estipulou uma forma correta para ser salvo, uma forma correta para receber o reino dos céus, muitos não aceitaram, muitos não entenderam, muitos não quiseram realmente a forma que Jesus colocou para eles. Eles pensavam que Jesus era outro Jesus. Era um que vinha com cavalos, carros de guerra, era um que vinha com palácio, vinha com ouro, vinha com poder de ajudar, vinha com poder de socorrer. E aí de repente Jesus ele chegou com aquele que estava precisando de ajuda, indefeso, incapaz de fazer alguma coisa diante dos inimigos. Você quer ser amigo de Jesus na cruz? Você quer ser amigo de Jesus?
na fraqueza que ele tem de ter que passar pela cruz? Você quer ser amigo de Jesus mesmo sabendo que o reino dele não é aqui, que o reino dele é nos céus? Você quer ser amigo de Jesus sabendo que você vai ter que passar provação e às vezes Deus não vai te socorrer conforme a palavra de Deus diz que não socorreu Jesus, mesmo com tanto de versículo que falava, os anjos do Senhor vão guardar ele, mesmo como a palavra de Deus diz. Eliseu abriu o olho de Geazi, tinha lá o exército dos céus, ele contemplou, Geazi viu que tinha o exército dos céus. Jesus ele não pôde, igreja, usar nenhum recurso que ele tinha de ajuda dos céus naquele momento para livrar ele da cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele estava vencendo uma batalha que você não ia conseguir vencer. Era crucificar a sua carne na cruz do Calvário. Era render os pecados da humanidade na cruz do Calvário, onde nem o anjo conseguia vencer aquela batalha. Podia ser que ele tirasse naquele momento através dos anjos o que era as amarras dele ali, o que era que estava fazendo ele sofrer, mas se ele fizesse isso, eu e você não seria salvo, eu e você não teria a ajuda de Jesus para sermos salvos. Então ele preferiu sentir na própria vida dele a punição pelos pecados da humanidade do que te abandonar e me abandonar. Por isso que Jesus, ele nesse momento, ele está querendo saber de você nessa noite. Você quer ser amigo de Jesus? Porque na provação, na sua angústia, na tristeza, você pode ganhar um amigo de verdade. Porque Jesus é amigo de verdade. Ele passou o que tinha que passar para ser seu amigo, para ser teu amigo. Amém? Vamos ouvir o louvor que a irmã Leviana. Fique sobre os seus pés. Glória a Deus. Feche os seus olhos e começa a meditar sobre isso. Às vezes Deus não vai te dar o que você quer. Como foi falado pelo pastor Emerson, ele veio de longe, ele estava com a mesma palavra que Deus colocou no meu coração. Vai vir prova, vai vir dificuldade, vai vir uma situação que você não vai conseguir resolver. Mas Deus ele está te dizendo, você quer ser amigo de Jesus? Porque Jesus ele vai ser seu amigo na angústia. Vai ser seu amigo nessa dificuldade que você vai passar, ele vai estar pronto para estender a mão e te ajudar. Só que não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito dele. Ele pode fazer você passar pela cruz também, como ele teve que passar pela cruz para você ser salvo. Mas ele te diz essa noite, ainda que isso aconteça, ele vai provar sua fé e vai te recompensar no céu e vai falar, ele foi fiel até o fim,